Bom, muito bom, é isso aí. De volta aí à labuta, ao dia a dia, a correria, né, o João? Para a gente falar um pouco Nossa, sobre. bota correria nisso, né? Nem fala, viu, João? Nem fala. A situação não anda nada fácil, muito trabalho para todo mundo. Essa é a grande verdade. Mas aqui a gente quer falar um pouco sobre política, viu, João? Porque a situação do governo Lula não anda nada fácil. A gente vem repercutindo isso aqui, falamos muito sobre isso ao longo desse iníciozinho de ano, antes do carnaval, e agora que o ano efetivamente começa no país, há algumas mudanças acontecendo lá no Palácio do Planalto, no próprio governo, no seio da gestão de grande aliança que comanda o país. Ontem tomou posse a Gleisi Hoffmann como ministra de Relações Institucionais, bem como o Alexandre Padilha, oficialmente assumindo a pasta da saúde no lugar da Nízia Trindade. Fato é que a gente tem aí uma gestão para lá de questionada, com uma aprovação, um índice de aprovação muito baixo, o menor da história do presidente Lula à frente do governo, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente sobre a posse da Gleisi Hoffmann e o que ela representa para essa gestão, João. Mas eu queria primeiro começar aqui por uma análise tua a respeito de como é que anda esse governo Lula, especialmente depois aquelas pesquisas que mostraram aí uma queda na popularidade do governo. Lula tentou ali mexer em algumas questões ligadas aos alimentos, ao preço dos alimentos, obviamente, para reduzir a inflação dos alimentos aqui, da comida dos brasileiros na mesa, tomou algumas iniciativas ali, enfim, também vamos falar um pouco sobre isso. Mas como é que você vê até aqui, nesse início de ano, a situação do governo Lula, especialmente a partir dessa queda de popularidade do presidente? Cara, assim, infelizmente, né, eu gostaria muito que essa queda de popularidade tivesse alavancado outros tipos de medida, mas é o famoso caso do Barão de Tararé, né, de onde menos se espera é de lá que não sai porra nenhuma. Né? Então, assim, o que a gente tem é um consenso dentro, ao menos, né, da cúpula do governo, de que, apesar dos pesares, vão continuar tentando agradar o Centrão, vão continuar tentando agradar a Faria Lima, vão continuar tentando manter uma política conciliatória, e o que a gente está vendo são soluções sendo tomadas nesse sentido. Né? Para mim fica bem claro, bem óbvio, bem patente, né? E até parte do governo chegou a pensar nisso e falou, se foi veiculado, não, o governo agora vai abraçar mais a 6x1, vai abraçar mais questões populares. Aí o que eles preferiram fazer? Preferiram fazer um pacote via Alckmin, né, para tentar baixar os preços, mas que é um pacote que agrada os grandes produtores, que agrada os grandes produtores do agro, em vez de abraçar uma questão que vai poder causar qualquer tipo de problema político. Apesar de todos os pesares, né, a Gleisi está entrando para evitar uma debandada do Centrão. Né? Então, assim, quando a gente se pergunta assim, a Daisy vai conseguir resolver o problema político do governo, a articulação política do governo, no sentido de que a articulação política do governo está muito mais voltada para pensar dentro da institucionalidade burguesa diminuta, né, o que pode ou não pode ser feito, sim, vai, entende? Porque basicamente a ideia é essa. Né? A ideia é tentar chegar e negociar e tentar conseguir uma solução conciliatória para manter quem todo mundo sabe que ali a 2 segundos vai estar traindo todo mundo de novo. E meio que é isso, sabe, Anderson? Então, assim, eu infelizmente acho que as possibilidades de algo que não vem mudando e que vem caminhando cada vez mais para o centro e muitas vezes para a direita, continuar não mudando e caminhar cada vez mais para o centro e cada vez para a direita, são enormes, entende? Assim, loucura é a gente esperar resultados diferentes com as mesmas bases do teste. Né? Isso é um ótimo conceito de loucura. Eu fazer a mesma coisa várias vezes e esperar que aconteça algo diferente. Como a gente não vê diferenças de fato, como a gente não vê um aprofundamento de fato, como a gente não vê uma chamada às ruas, como a gente não vê uma tendência de maior participação popular ou mesmo
né, de se abraçar alguma coisa que minimamente incomode o status quo, a função da Glaze vai ser exatamente a função de ser provavelmente mais hábil no trato político para manutenção da conciliação. E isso acontecendo, inclusive, num momento que o PT internamente vem passando por uma situação muito delicada com a sua substituição de presidência, que já está ali na frente, já era marcado, mas que a gente vem vendo pelo menos 2 grupos aí surgindo à frente, né? Uhum. O que vai levar também a um outro momento de, entre aspas, cisão interna no partido, mas principalmente de disputa interna no partido, em que o partido vai se voltar para isso. E eu não acho que vai ser nesse momento de disputa interna do partido que a gente vai ver um aprofundamento profundo de uma mudança brutal no governo. Antes, pelo contrário. Sabe? Então, assim, as minhas expectativas já eram baixas, mas puta merda, sabe? Assim, eu não acho que vá mudar muito. É 6 por meia dúzia. Uhum. Entende? Eu acho que exatamente o trabalho que a Glaze vai fazer é o trabalho que ela já chegou falando que ela vai fazer. Né, de apoio ao Haddad, de tentar mitigar, de tentar conciliar, de tentar construir essas bases. Então, assim, né, quando as pessoas perguntam assim, a Glaze vai conseguir resolver o grande problema político do governo? Para o governo, sim. Porque para o governo, qual que é o grande problema político dele? É o seu afastamento das massas? É não conseguir aprofundar uma rotina minimamente social-democrata? Não, esse não é o grande problema para o governo. O grande problema hoje para o governo é o possível afastamento do Centrão. Então, pelo menos para mim, isso fica muito patente. Uhum. Havia uma grande expectativa, João, a respeito de uma eventual guinada à esquerda do governo a partir da chegada da Gleisi Hoffmann lá às relações institucionais, à articulação política do governo. Mas ontem ela jogou por terra, né? Pelo menos na minha avaliação, as esperanças de quem ainda alimentava essa ideia, né? Porque ela defendeu lá o diálogo com Fernando Haddad, a posição do ministro da Fazenda, em nenhum momento ela, como vinha fazendo, inclusive a época em que era presidente do partido, deputada federal, ela questionava as medidas de política econômica austeras tomadas aí pelo Fernando Haddad, enfim, era uma voz um pouco mais à esquerda, mas mudou bastante o discurso ao assumir essa posição aí na articulação política do governo. Você acha que é possível que haja algum tipo de disputa, pelo menos dentro da atual administração, o João, com a chegada da Gleisi à articulação política? Porque, como você bem colocou, ao que parece, ela tenta, de alguma forma, equacionar essa disputa que há, especialmente em relação ao Centrão, quer tentar evitar o desembarque desse pessoal do governo. Né? O próprio PL, né, o partido do Jair Bolsonaro, por intermédio lá do ex-ministro, do Ciro Nogueira, o presidente do partido, já avisou que vai deixar o governo em 2026, não haverá apoio ao Lula, ainda que eles tenham ministros na atual gestão. Você acha que a Gleisi é capaz de conseguir, pelo menos, articular para manter os apoios desse dito centro democrático? Na verdade, a gente sabe muito bem que é a direita aqui no nosso país. Esse vai ser o papel principal dela, nenhuma possibilidade de Eu fato. acredito que esse vai ser o papel principal dela. Eu acredito que esse vai ser o papel principal dela. Para mim, isso está bem claro, está bem patente. E ela própria deixa isso bem patente com o discurso que ela faz ao assumir. Tá? Para mim, o discurso que ela fez ao assumir deixa isso extremamente aberto, extremamente claro. Só não vê quem não quer mesmo. Né? Agora, o quanto que ela vai ser capaz de fazer isso ou não, né? Aí eu não sei, sabe por quê? Porque, assim, a gente tem que entender que o Centrão tem uma agenda dele de se manter no poder. E quanto mais sangue tem na água, mais o tubarão se agita, né? A gente está falando de 2026, que vai ser um ano eleitoral, aonde provavelmente o Centrão vai pensar muito bem para que lado que ele vai. Quem paga melhor, o que está dando mais certo, qual que é a maior possibilidade. Então, eu acho muito difícil,
num balaio de caranguejo, você contar com a solidariedade do seu inimigo, né? Balaio de caranguejo é uma maravilha, não precisa ter tampa, porque um puxa o outro para baixo. Então, assim, eu acho que eles vão levar isso às últimas consequências, vão tentar tirar tudo o que eles puderem, e num momento eleitoral qualquer, eles vão fazer o que eles sempre fazem, que é ficar do lado que vai ganhar. Ficar do lado que tem a maior possibilidade estatística, a maior tendência a ganhar. Né? Agora, enquanto isso, já foram os anéis, já foram os dedos, aí a mão e os braços. Né? Eu estava vendo aqui no nosso chat o Fernando Pessoa comentando, pô, não é um governo de conciliação, é um governo de ataque aos trabalhadores. Precisamente por isso que é um governo de conciliação, Fernando, porque está se conciliando com os inimigos dos trabalhadores. Quando se serve a dois deuses antagônicos, um deles está sendo enganado, e esse elo sempre vai romper no lado mais fraco da corrente. Não adianta eu falar da boca para fora, eu quero o melhor para os trabalhadores e o melhor para os patrões. Vai ficar difícil, né? Porque um dos dois não vão ter o melhor que eles estão querendo. E aí, toda vez que a gente tem nesse balanço do poder, essa corrente sendo puxada para um lado para o outro, ela sempre, inexoravelmente, vai romper do lado dos mais fortes, dos mais fracos, vai ficar tendente aos mais fortes. Então, um governo de conciliação é um governo de ataque aos trabalhadores, porque inexoravelmente ele será, né? E assim, a Glaze tem um problema gigantesco, porque assim, o Centrão no Brasil está tão acostumado à sua posição de poder que ele não tem nem vergonha de falar as coisas. Independente de ter ministros no governo ou não, não apoiaremos no ano que vem. Cara, esse é o tipo de frase que, assim, se você ouve isso num jogo de tabuleiro, primeira coisa que você falava é, já que já vai me trair, Jaqueline, então tira esses ministros daí. Para que eu vou te deixar com os ministros, então, já que você não vai fazer nada? E ainda assim as coisas passam em incólumes águas. Dia sim e dia também, isso já vem acontecendo. Né? A gente tem que lembrar que a base, entre muitas aspas, do governo já vota contra o governo milhões de vezes. Que já é uma base que tem, né, assim, é a base respeitadora de casada, sempre respeitando, mas sempre casada, né? Então, assim, é muito complicado, cara, e me impressiona muito a incapacidade de aprendizado, porque não é como, né, Anderson, se isso já não tivesse se repetido ad nauseam em diversos governos anteriores, com os resultados mais pífios possíveis, né? João, eu queria levantar justamente isso, porque ao que parece a gente tem um novo modelo de gestão no Estado brasileiro, porque os partidos aí oferecendo, ou pelo menos tendo cadeiras na administração federal, no executivo, Obrigado, e não oferecendo apoio efetivamente ao governo nas votações no Congresso. Você acha que isso é uma tendência? Isso deve continuar no país ao longo dos próximos tempos? Essas conciliações, os famosos toma lá sem o da cá, como é que você vê esse tipo de Cara, modelo de política no país? eu vou ser sincero com você, eu não acho que isso seja um novo grande modelo institucional, eu acho que isso advém de uma fraqueza do governo do momento, né? Quando a gente tem uma negociação e a gente tem de um lado que entrega as coisas antes, sem necessidade, que está disposto a ceder tudo, e um outro lado que minimamente bate o pezinho antes de negociar, a tendência gigantesca geral é de que o lado que vai bater o pezinho vai conseguir as coisas que quer, né? O governo vem sendo um leão contra os trabalhadores e uma tchutchuca para todo o Centrão, para toda a Faria Lima e para todo o resto. Essa é a verdade. Você quer ver o governo federal tendo uma negociação duríssima, brutal, injusta? Pega a greve dos tais. Pega a greve dos técnicos administrativos da educação. 120 dias de greve para custar chegar num acordo, a maior categoria do Executivo Nacional inteiro, educação brasileira superior paralisada por 6 meses, estamos pagando esse calendário até agora, uma categoria completamente prejudicada, sem nada,
que se conseguiu se unir no governo dos trabalhadores para depois de 120 dias de negociação, batendo o pé, o governo não, para agora, um ano e tanto depois, ter um acordo mínimo que dá um mínimo. Ou seja, esse governo, quando quer negociar de forma muito dura, ele negocia. Em compensação, o arcabouço fiscal, o calabouço fiscal, foi entregue meses antes, sem nenhuma necessidade, muito pior do que deveria ter sido, a troco de vários nada, né? Então, assim, a questão não é que este governo não saiba negociar, não. É uma opção. É uma opção. Né? Pensa o que foi no governo de transição as ideias da área econômica. Pensa no que foi no governo de transição as ideias para retomada de boa parte daquilo que tinha sido criminalmente retirado da Petrobras a preço de banana. O que voltou? O que foi feito de fato na área econômica? Então, nós estamos aqui diante de escolhas, né? Nós estamos falando de um partido que cada vez mais abandonou mesmo as ideias de social-democracia para caminhar cada vez mais para o centro e depois para a direita, que opta por isso. Opta por isso. Essa vem sendo uma opção. Uma opção, sabe? E aí, assim, eu vou aproveitar aqui mais uma vez a nossa audiência para levar uma discussão que eu acho que é importante adiante, né? O Joaquim Sevilla falando, pô, mas é foda, porque o fascismo tá aí à mostra, tem dúvida nenhuma. Agora, fascismo nenhum em lugar nenhum nunca foi combatido eleitoralmente. Fascismo nenhum em lugar nenhum deste planeta jamais foi combatido com servilismo à burguesia, ao status quo. Inclusive porque fascismo precisa de dinheiro. E quem paga o fascismo é a burguesia. Quem se beneficia do fascismo não são as massas trabalhadoras. As massas trabalhadoras são enganadas pelo fascismo e quem se beneficia do fascismo são os ricos e os muito ricos. Então, enquanto o governo decidir estar deste lado e não do lado dos trabalhadores, saca? Eu vou continuar reiterando aquilo que o Joseph Stalin falou. A social-democracia é a antessala do fascismo. Antessala do fascismo. Não precisa achar... Aí tudo vira desculpa, sabe? Porque senão assim, mas eu não posso dar uma benesse para os trabalhadores, porque senão o fascismo volta. Eu não posso dar uma não sei o quê. Tomás, pelo amor de Deus, fecha a porta, meu filho, para você fazer xixi. Gente, maravilhas das crianças de 5 anos. Né? Eu não posso dar uma benesse para os trabalhadores porque o fascismo volta. Eu não posso lutar contra um ataque às nossas leis trabalhistas porque senão o fascismo volta. Porque senão o fascismo volta. Porque senão o fascismo volta. A gente é sequestrado por um medo de um fascismo que voltará enquanto a gente entrega de mãos dadas para este fascismo a administração pública inteira. Sabe, cara, isso é exatamente o que o Alçaí está falando. A narrativa da iminência do fascismo só serve para legitimar a política do mal menor. Verdade. E sabe o que significa a política do mal menor? Quem abre mão da pauta máxima para abraçar a pauta mínima termina sem pauta nenhuma. Nenhuma. Enquanto o governo, tá, continuar a abrir mão de toda e qualquer pauta em nome do medo de que algo acontecerá, nada acontecerá. Esta semana, o Petro teve uma vitória gigantesca na Colômbia porque ele mobilizou a população colombiana. Se ele tivesse cedido, igual o Boric fez, o Boric está conseguindo fazer a volta da extrema-direita no Chile. O Milei ganhou na Argentina. O Milei, gente, não foi representação do nosso passado, não. Foi um aviso do nosso futuro. Então, assim, para mim, fica muito claro
muito mais do que pensar num novo momento da política brasileira, a gente tem que pensar os limites que vão sendo alcançados historicamente de um momento anterior, que começa lá atrás e que agora está descambando no rebaixamento do grau mais alto que a gente já viu. É isso. Vamos lá. Você citou aí a vitória que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, teve essa semana de respeito justamente à aprovação da reforma do sistema de saúde lá da Colômbia, né? Ele conseguiu aprovar numa Câmara onde ele não tem maioria, ele conseguiu aprovar essa reforma do sistema de saúde colombiano. Você citou também a greve do pessoal, dos técnico-administrativos que a gente teve aqui no país no ano passado. A gente acompanhou muito de perto, viu, João? Esse processo, conversando com o pessoal da Fazubra aqui constantemente no programa. Enfim, a gente trouxe essa mobilização dos técnico-administrativos muito intensamente no programa. Agora, João, eu queria tratar de um outro tema aqui, eu até citei aqui na abertura, falando sobre essa inflação dos alimentos, né? Porque esse talvez seja um dos grandes problemas que afeta a aprovação do presidente Lula nesse momento. Não sei se é só isso, obviamente, mas é um dos grandes motivos que leva aí a essa perda de popularidade do governo, o preço alto dos alimentos aqui no nosso país. Foi anunciada na semana passada, foram anunciadas uma série de medidas aí para tentar reduzir o preço dos alimentos, em especial retirando aí o imposto de importação de muitos produtos aí do nosso país, azeite, enfim, uma série de produtos. Zerar esse imposto foi a iniciativa tomada e anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do governo. Você acha que essa é a solução, João, para a gente conseguir reduzir o impacto na inflação dos alimentos, a redução dessas tarifas de importação aqui para o nosso país? Eu vou ser muito sincero com você, Anderson. Assim, eu até entenderia um pacote de choque de curto prazo, desde que ele fosse acumulado com um pacote de investimentos de longo prazo para resolver uma situação estrutural. Isso é uma coisa. Deixa eu falar isso em português claro e não falar em economês, tá? Uma coisa é eu falar assim, tá com falta dos alimentos X, Y e Z, eu tenho uma baixa produtividade desses alimentos, eu vou exonerar esses impostos aqui, importar esses alimentos, mas eu também tenho que pensar como que eu vou fazer para a médio prazo eu conseguir ter esses alimentos e ter outros alimentos ou ter substitutivos desses alimentos, né? Vamos começar dos dados aqui. 72% das coisas que a gente come vem de agricultura familiar. Se a roça não roça, a cidade não almoça. Não seria muito melhor, pensando estruturalmente, avançar com reforma agrária, avançar com apoio à agricultura familiar e trazer, de fato, o Brasil, que tem uma das maiores áreas agriculturáveis do mundo, para um modelo que pudesse ser suficiente para o seu mercado interno, distribuindo terras e riquezas, fazendo com que as pessoas tivessem capacidade de produzir e consumir, do que simplesmente importando e perdendo divisas e jogando fora no câmbio, me parece mais inteligente. Agora, isso depende também de uma ideia de um desenvolvimento mínimo da nação. Isso depende também de um nacionalismo mínimo, que a gente não encontra nesse governo, né? Então, assim, quisera eu que a gente tivesse os cepalistas mais rebaixados, quisera eu que a gente tivesse os nacionais desenvolvimentistas mais rebaixados, porque nem isso, entende? Então, assim, esse é um pacote que tem chance de surtir efeitos a curto prazo e voltar tudo de novo a médio prazo e explodir de novo. Por quê? Porque não se muda a situação infraestrutural, né? Da mesma forma que a gente não come capital, não come PIB, não come commodities, a gente também se alimenta muito pouco de soja importada, de soja exportada, né? O que a gente tinha que ter era, de fato,
um investimento estrutural em cadeias produtivas de agricultura familiar, de pesca familiar, de indústrias de beneficiamento desses alimentos que fossem nacionais, porque muitas vezes a gente está pegando as coisas tendo que mandar para fora para voltar de volta. Tem isso? Não tem. Tem um programa mínimo de substituição de importações? Não tem. Tem um programa mínimo de cadeias de hubs logísticos que tornem a distribuição desses alimentos mais barata? Também não tem. Por quê? A gente pensa que o preço do alimento não é composto só do alimento, não. O preço do alimento também é composto de toda uma cadeia de distribuição desse alimento. Enquanto o alimento está rodando em caminhão, a óleo diesel, gastando absurdo, num país continental que sequer tem ferrovia, vai ser mais caro mesmo. Enquanto o camponês é expulso da terra pelo êxodo rural, ou se não tem que brigar até a morte pela sua terra, e o latifúndio continua graçando, a tendência do alimento ficar mais caro. Então, assim, o meu problema com isso é, não adianta ter algo, um choque de impacto mínimo a curto prazo, se não se tem nenhum tipo de investimento infraestrutural a longo prazo. Uhum. Ô, João, falar nisso, a gente vai tratar dessa questão da inflação dos alimentos e das medidas que o governo tem adotado. A gente vai conversar amanhã com o pessoal do MST. O Gilmar Mauro volta aqui ao programa amanhã para falar um pouco sobre essas medidas que foram anunciadas na semana passada pelo governo Lula e o que é que deveria ser feito a opinião, obviamente, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a respeito das ações do governo para tentar reduzir o preço dos alimentos, inclusive isso que você falou, né? A necessidade de se valorizar a agricultura familiar aqui no nosso país, se houve algum tipo de diálogo do MST com o governo a respeito dessa questão do preço dos alimentos, enfim. Eu queria passar, João, para a seguinte questão. A gente tem o Partido dos Trabalhadores passando por um momento aí de disputas internas, né? Um cenário muito questionável dentro do PT, muitas disputas. Isso, não, obviamente, não acontece só no PT. O pessoal também passa por um momento semelhante por outros motivos, mas o governo vai ter eleições aí no meio do ano para o Diretório Nacional e há essas disputas abertas. A Gleisi Hoffmann era presidente do partido e se licenciou para assumir o Ministério de Relações Institucionais no governo do presidente Lula. E quem assumiu o cargo interinamente, o João, foi Humberto Costa. Ele vai ficar no cargo até as eleições que vão acontecer no meio do ano. Isso parece que ampliou ainda mais o racha dentro do PT. Parece que quem deveria decidir o substituto da Gleisi Hoffmann dentro do partido seria o Diretório Nacional, propriamente dito, algo que não foi feito. Eu queria uma opinião tua a respeito dessas disputas internas do PT. Como é que você observa isso? Como é que essas disputas também afetam o governo do presidente Lula, João? Cara, assim, eu vou ser muito sincero com você, né? Esse é um mal não só do PT, mas absolutamente de qualquer partido de correntes. Qualquer partido de correntes vai acabar sofrendo desse mal mais cedo ou mais tarde, né? Eu, nesse caso, né, a gente que é maoísta, a gente é antes marxista-leninista, né? E Lenin traz uma teoria de partido muito forte. E aqui é centralismo democrático na veia, partido de correntes na cadeia. Por quê? Porque não dá certo. Né? A tendência de gerar esse tipo de conflito, de gerar esse tipo de isolamento, esse tipo de inação, ela é assim, enorme, ela é brutal e ela vem acontecendo recorrentemente em todo e qualquer partido de correntes desde sim. Né? Isso é só mais uma vez que está acontecendo. Para além disso, né, a escolha ainda ficou mais estranha ainda, porque existe um grupo de apoio para que o Humberto se torne presidente. Né? Pelo menos é o que é veiculado na mídia, é o que vaza das fontes por um lado e pelo outro, né, que a gente tem esse racha de um lado, o grupo do Quaquá, tal, que é o Humberto, aí o Lula diz que é o Edinho, aí fulano diz que quer não sei quem. Então, assim, já não é como se o governo do PT estivesse passando por um momento de grande estabilidade. Já não é como se o próprio PT, enquanto partido, tivesse um momento, né, de renovação dos nomes e tal. Antes, pelo contrário. Né, tá acontecendo mais ou menos algo muito análogo ao que veio acontecendo com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Né, as pessoas que eram do terceiro escalão do partido há 30 anos atrás, agora hoje em dia vão subindo para o segundo e para o primeiro, porque não entrou ninguém.
né? Porque não surgem novas lideranças, porque não aparecem tantos nomes novos assim, né? Então, assim, eu acho que isso só tem uma tendência ainda maior de desgastar cada vez mais o partido. Por quê? Porque ele vai estar equilibrando dois pratos diferentes. Ele vai ter que pôr atenção numa coisa e vai ter que pôr atenção em outra coisa, né? O Lula, aparentemente, agora deixou mais claro, um pouco mais patente do que estava antes, o seu apoio à corrente do Edinho. Eu acho que isso ainda pesa muito dentro do PT. E eu acho que a grande tendência é que ocorra a eleição do Edinho para ser o próximo presidente do PT. Uhum. Ainda assim, eu acho que isso já vai começar com um desgaste, né? Que você pensa assim, a Glaze saiu, aí teve aquele jantar, aí o Lula foi lá, aí o Edinho sai correndo para botar pano quente e falar, não, um grande democrata que está indo nas reuniões das diferentes correntes para se mostrar presente, não sei o quê. Aí depois no discurso se matando, fala, porra, foi foda aquilo ali e tal, não sei o quê. Sabe? Então, assim, fica meio que claro toda essa briga que está acontecendo e que, de fato, cara, isso vai cobrar um preço político. A gente tem que lembrar que, mesmo as coisas dando certo, a mídia hegemônica já vai fazer todo o possível e imaginável para trazer confusão para dentro de qualquer governo que ela considere minimamente progressista. Né? Assim, Folha, Estadão, o Globo, são os jornais que falam, entenda como o preço da picanha ter baixado vai destruir a sua vida. Né? Então, assim, essas são as notícias que eles vão trazer. Então, isso também vira um outro palanque para causar problema dentro da organização interna e vira desculpa para negociação. Né? Porque aí chega o cara do Centrão e fala assim, não, pô, mas sabendo dessa fragilidade, a gente controla a mídia ali do Alto Parnaíba, a gente controla a mídia ali do interior do Paraná e tal. Quem sabe se eu não pegar uma vaguinha ali na Eletrobras para o meu amigo fulano, ele não tem que publicar, certas, sabe? Então, assim, começa também todo um outro jogo de toma lá da cá que coloca um governo que já está numa posição de negociação muito fraca, que se colocou numa posição de negociação muito fraca, ainda mais fraco. Uhum. Né? Porque pensa para o Centrão que alegria que é isso. Né? Uma crise institucional gigantesca, uma crise interna do partido. Os caras vão soltando os balão de ensaio dele, tudo passa. Não vou apoiar, não, mesmo se tiver ministro. Espera uma semana, saiu algum ministro? Não, então isso aqui pode. Não vou fazer não se não tiver isso. Espera um pouquinho, não aconteceu. E vai passando. Sabe? Então, assim, a tendência é de ir cada vez mais para baixo, né? Agora, infelizmente, essa é uma tendência natural de todo partido que vai entrando dentro do jogo conciliatório e vai se degenerando. Né? Essa é uma ladeira que só se desce. Uhum. Agora, João, eu queria conversar contigo a respeito de duas entrevistas importantes que a gente teve ao longo desses últimos dias. A gente já conversou nos bastidores, você não acompanhou, mas eu vou trazer aqui algo que foi dito. Primeiro, uma entrevista que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu na última sexta-feira para o Flow podcast muito conhecido, aí, de bastante audiência. Ele esteve lá na sexta-feira e falou lá para o apresentador do programa e que a gente teve lá foi, na verdade, um grande palanque para o ministro da Fazenda se apresentar e falar ali sobre as suas medidas, exaltar, inclusive, o próprio arcabouço fiscal, enfim. O Haddad chegou a dizer, João, em determinado momento, que ele torce para que as medidas econômicas adotadas pelo presidente da Argentina, Javier Milei, de ataques aos direitos sociais, elas deem certo. Ele torce para que o governo Milei dê certo lá na Argentina. Você já disse que não acompanhou esse papo, essa entrevista do Haddad, mas eu queria uma análise tua, especialmente a respeito dessa figura, do que é o ministro da Fazenda. Cara, assim, olha que coisa irônica, né? Assim, o Haddad, ele tenta ser tão, entre aspas, publicano, sabe? Porque eu ainda acredito que ele tenha dito isso pensando assim, porra, todo mundo vai amar que eu sou um cara que está torcendo pelos argentinos, pelo povo argentino, sabe?
dentro do personagem Haddad, né, eu sinceramente vejo essa declaração como um dos menores dos seus problemas, porque dentro do publicanismo difuso que habita aquela cabeça, né, eu acredito que ele não tenha simplesmente torcido pelo neoliberalismo, ele age em direção a isso, ele tenha torcido, né, porque, coitado do povo argentino que está sofrendo para um caralho na mão dessa merda. Independente disso, cara, o que é o Haddad? O Haddad sempre foi o mais tucano dos petistas, não é de hoje, não é de hoje. Né? Não é que o Haddad tenha caminhado brutalmente para a direita ao longo do tempo, é que o partido caminhou em direção ao Haddad. Né? Quando o Haddad entrou no partido, a quantidade de quadros à esquerda do Haddad dentro do partido era gigantesca e a forma como o partido agia, mesmo muito rebaixado, era muito à esquerda do Haddad. O PT caminhou muito mais em direção ao Haddad do que o Haddad caminhou ainda mais em direção à direita, porque ele já estava lá desde sempre. Desde sempre. Então, assim, não tem como alguém se surpreender com o Haddad, se conhece a trajetória do Haddad, se conhece as publicações do Haddad, se conhece aquilo que o Haddad sempre escreveu e sempre defendeu. Né? Assim, não é nenhuma novidade para ninguém que o Haddad seja o Haddad. O que se torna uma inovação com o tempo é que o PT seja o Haddad. Né? O que se torna uma inovação com o tempo é que cada dia mais o PT se torna ainda mais representado por quem o Haddad é. Venhamos e convenhamos, Geraldo Alckmin está muito à esquerda do Haddad. Muito à esquerda do Haddad. Em matéria econômica, boa parte das vezes, Omar Aziz e Simone Tebet estão brutalmente à esquerda do Haddad. Né? Então, assim, o que esperar? Né? Eu acredito que nada. Esperar exatamente o que está sendo feito. Inclusive, o Haddad é um operador mais servil e mais eficaz para a direita brasileira, para Faria Lima e para todo o conglomerado do status quo, do que foi o governo Bolsonaro. Uhum. Porque no governo Bolsonaro, o Guedes estava sempre ocupadíssimo fazendo day trade na sua segunda tela. O Guedes fazia a sua live com as suas açõezinhas abertas num canto, muito mais preocupado enquanto ele ia ganhar, enquanto ele ia enviar para qualquer paraíso fiscal na América Central, do que com as medidas do governo em si. O Haddad não. O Haddad é servil de coração. Né? O Haddad, nesse caso, é o anti-maoísta, é servir os inimigos do povo de todo o coração. E ele o faz crente naquilo que ele está fazendo. Ele faz aquilo, não é porque ele está enganado sobre isso, ele fez... Não, ele faz abertamente, reitera aquilo, faz buscando um apoio que jamais terá, faz buscando uma aprovação que jamais terá, com base num publicanismo e num juspositivismo que só existe na cabeça daqueles que amam esse juspositivismo e esse publicanismo. Uhum. E é exatamente por isso que o Haddad pôde crescer tanto no PT e no governo, porque o governo ceifa, isso aqui é igual um pé de bananeira, perto não nasce nem sombra. Todo mundo que começa a aparecer ou cai para baixo ou cai para cima. Por que o Haddad pode continuar? Por ser um cone, por ser exatamente essa pessoa de um servilismo, de um peleguismo sem fim, que vai estar sempre a favor daquilo que está sendo lhe mandado. Então, assim, para mim, não é nenhum tipo de surpresa, e para mim, certas figuras que hoje são colocadas dentro de um campo progressista expandido, elas mudaram muito pouco ao longo do tempo. Para mim, os dois melhores exemplos disso é o Haddad e o Ciro. A esquerda caminhou tanto para a direita que ela pegou o Ciro Gomes no meio do caminho.
E pega o Haddad também. Então, assim, para mim isso é muito mais sintomático de um campo do que é sintomático das próprias pessoas. Essas pessoas e o que elas eram e o que elas defendiam no início dos anos 90 e hoje não mudou tanto assim, não. Ô, João, eu queria falar de outra pessoa aí, uma outra figura pública importante para esse governo, que é justamente a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, né? Porque ontem ela também deu uma entrevista, dessa vez para o programa Roda Viva, da TV Cultura, onde ela passou pano para o governo. Essa que é a grande verdade, viu, João? Você também não acompanhou esse papo, mas ela defendeu lá o presidente Lula, questionada se ela poderia deixar o governo a partir das disputas que existem. Ela disse que há um governo de ampla aliança, que é um governo em disputa, enfim. Defendeu o IBAMA, obviamente, naquela situação envolvendo a exploração de petróleo na foz do Amazonas, a decisão do IBAMA de barrar essa prospecção de petróleo lá na margem equatorial pela Petrobras, mas passou a defender, acima de tudo, a postura do governo do presidente Lula. Eu queria uma análise tua sobre essa figura, como é que você vê a Marina Silva, e especialmente, João, essa postura que ela adota, ela já tinha deixado o governo Lula numa outra gestão, brigada lá com o governo, as iniciativas que o presidente vinha tomando, aceitou voltar como ministra do Meio Ambiente nessa administração, mas tem sido deixado em segundo plano. A verdade é essa. O meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, ele de alguma forma tem uma posição meio que secundária diante dos interesses que estão envolvidos nessa gestão. Eu queria uma análise sobre a Marina Silva. Cara, eu vou ser muito sincero com você. Quando você fala assim, a ministra Marina é uma figura importante para o governo. Para o governo, não. Ela é uma figura da política brasileira, ela é uma figura importante da história recente da redemocratização brasileira. Agora, falar que ela é uma figura importante para o governo, ela não é. Figura importante. Mas simbolicamente ela é, né, João? Não, eu sei, eu tô falando assim, ela é uma relação muito abusiva, né? Se tem duas relações extremamente abusivas, né, que a gente pode falar da política institucional brasileira, é a relação deste governo com o ministério dela e é a relação do PT com o PCdoB sempre, né? Tanto que teve a declaração, agora que pega a rede de brinde também, né, vamos acabar com a junção, né, dos partidos para eleição, tal, vamos acabar com esse conglomerado aí, não sei o quê. O Alexandre Silveira é infinitamente mais importante para o governo do que a Marina Silva é. Sim. A Marina Silva, ela tem uma importância que é muito mais simbólica. A importância da Marina Silva é uma importância representativa, né? Eu vou ser muito sincero com você, cara. A Marina Silva é quase que o pouco que sobrou daquela cena de todo mundo de mão dada subindo a rampa do Planalto. Né? Então, assim, a gente deixa, né, a Marina Silva ali num cantinho, a gente criou o Ministério dos Povos Indígenas ali no outro cantinho, tá? Todo mundo é verde. Na reunião tem verde claro e verde escuro. Verde escuro você senta lá no canto e fica caladinho, verde claro você senta aqui na mesa e nós vamos discutir. Essa que é a real. Essa que é a real. Né? Então, assim, por mais que a Marina fale, né, tal, não vou sair, tal, não vai sair até seja interessante que ela saia. Não vai sair até ela puxar demais e essa corda enrolar no próprio pescoço. E se sair, o governo vai lavar as mãozinhas e vai falar, infelizmente não deu. Né? Então, assim, a Marina já teve uma força política infinitamente maior do que ela tem hoje. Né? Ela se mantém muito mais simbolicamente do que de fato como uma força política hoje. Quanto mais se mantendo dentro de um governo que, assim, cara, em última instância, você tá ali, você tá fazendo, é porque você tá concordando, você entende? Adorei o comentário da Marília ali, a Marina é o papa do meio ambiente, é isso, sabe? É uma representação muito mais teórica, até porque, gente, assim, o ambientalismo da Marina não é o ambientalismo de um Chico Mendes, vamos ser muito sinceros aqui. Ambientalismo sem luta de classes é jardinagem. Ambientalismo para representar o Itaú, para representar a Natura, para representar é jardinagem. Então nós estamos falando aqui que já é uma espécie de ambientalismo muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse, ainda assim meramente representativo, meramente simbólico, sabe? Então, assim,
Quando a gente pensa que todas as vezes que vem chegando uma decisão que coloca de frente o interesse econômico do grande capital e qualquer interesse menor, todas as vezes o governo está tomando o interesse do grande capital, meu irmão, não precisa esperar que na próxima vez vai ser diferente, porque não será. Não será. Tanto que o próprio Lula, toda oportunidade que ele tem, ele vai na direção do Alexandre. Ele vai na direção do que o Ministério de Minas e Energia está planejando. Sim. Né? E aí depois ele passa ali um pano quente e fala, não, é claro, mas olhando a letra da lei, respeitando as licenças ambientais e tal, mas vamos fazer. Mas vamos fazer. Inclusive, o João, parece que o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, deve conversar com o presidente do IBAMA para falar sobre essa questão da licença, né, para prospecção de petróleo na margem equatorial, lá na foz do Amazonas. Já foi questionado, inclusive, a respeito disso ontem na entrevista lá no Roda Viva e meio que saiu pela tangente diante disso. Enfim, não quis se comprometer com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que representa, obviamente, a direita aqui no nosso país. A grande verdade é essa. Ele é uma figura que foi colocada pelo Lula aí dentro dessa grande aliança para atender as demandas dessa turma. Ô, João, eu queria falar um pouco sobre... Tanto que você vê a mudança que a gente teve na própria Petrobras antes, né? Isso só foi uma sequência. Sem dúvida. Sem dúvida. A própria saída, né, do Jean Paul Prats da presidência da Petrobras se deu a partir justamente do desejo do interesse do Alexandre Silveira, o Jean Paul, que era muito questionável, obviamente, na presença da Petrobras, mas foi afastado ali do comando da empresa por uma decisão do Alexandre Silveira, essa queda de braço que havia lá dentro do governo. João, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar sobre a esquerda propriamente dita, né? Porque a gente tem aí um governo perdendo espaço na opinião pública, a gestão de ampla aliança do governo do presidente Lula, e eu queria saber de você se isso, de alguma forma, acaba abrindo espaço para a construção de uma alternativa eleitoral viável à esquerda já para 2026. Você acha que é possível, pelo menos no médio prazo? Eu vou ser muito sincero. Desculpa. Termina a sua pergunta, querido. Não, termina, porque eu vi que você falou um i e eu te interrompi. Me perdoa, por causa do delay aqui do meu som. Eu ia te questionar se, a partir da correlação de forças na sociedade, é possível a gente pensar na construção dessa alternativa à esquerda em relação ao governo do presidente Lula. Como é que você vê essa questão? Tá, vamos por partes, né? Uma coisa é a alternativa à esquerda, outra coisa é a alternativa eleitoral à esquerda. Né? Para mim, eu trabalho com duas coisas muito diferentes, que é pensar, existe alternativas à esquerda desse governo? Para um caralho. Existem alternativas eleitorais dentro do organograma jurídico burguês à esquerda desse governo? Acho muito pouco plausível. Por quê? Qual que seria o único partido com capilaridade? Não estou falando o único partido que disputa eleições, estou falando o único partido com um mínimo de capilaridade, com um mínimo de recursos dentro do sistema eleitoral burguês que poderia propor algo ligeiramente à esquerda do que a gente tem hoje, principalmente o PSOL. O que está acontecendo dentro do PSOL? A majoritária do PSOL vem tratorando a minoritária do PSOL e a parte majoritária do PSOL é brutalmente pró-governo. Então, se a gente for pensar, e aí eu tô pensando muito realpolitik aqui, gente, tá? Porra, beleza. Mas se o PCBR conseguir fazer uma carta eleitoral, se o PCB lançar, se a UP lançar, não vai ter dinheiro, não vai ter capilaridade para uma disputa eleitoral burguesa. Disputa eleitoral burguesa precisa de dinheiro para um caralho, o sistema todo é feito para que esse tipo de partido não tenha acesso nenhum, a lei é draconiana com esses partidos, enquanto os outros partidos todos do jogo político burguês pode, à vontade, platinar os crimes do Código Eleitoral, pode fazer 102% dos crimes do Código Eleitoral e liberar o Yoshi roxo do Código Eleitoral. Essa que é a verdade, né? Então, assim,
O único partido que tem deputados o bastante, que tem um fundo partidário que poderia vislumbrar esse tipo de construção, já está tão totalmente sequestrado nessa sua majoritária pelo governo que não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu vou ir além. Para mim, não é por via eleitoral, não é por via de pleito burguês que se construirá uma alternativa, que se construirá uma ruptura. O que nós, comunistas, os marxistas-leninistas, nós marxistas-leninistas falamos? Organize-se. O que a gente precisa é de organização das massas trabalhadoras. Eu, sinceramente, não tenho nenhum tipo de ilusão com o sistema eleitoral burguês, com a pseudo-democracia representativa burguesa. Tem um limite do que se pode fazer ali dentro. Se a gente pensar que hoje o deputado mais avançado que a gente tem nas suas pautas, na sua luta, são quem? É a Sâmia, é o Glauber, é a Erundina, que são minoritários no PSOL e que tem um limite do que eles vão conseguir ali. Porra, que lindo, o Glauber conseguiu 40 e tantos %, quase, exatamente quase, não sai. Quase. É isso, entende? É isso. Então, para mim, não será dentro desse tipo de construção que vai chegar a lugar nenhum, até porque o presidencialismo de coalizão brasileiro, ele é feito para que o grande dono do país continue a ser a micropolítica das pequenas regiões via centrão e via representatividade dos deputados. Essa é a real. Né? Desde que a gente teve a redemocratização do Brasil, quem manda de verdade? Quem manda de verdade é ali, quem está ali se elegendo e conseguindo fazer essa conciliação pelo pseudo-centro, sabe? Então, assim, pautas que verdadeiramente mobilizam a classe trabalhadora, pô, 6x1, comida tá cara. Esse tipo de pauta, de fato, mobiliza. Esse tipo de pauta tem que ser alavancada cada vez mais pelos movimentos sociais, pelos partidos, as pessoas têm que se organizar. Porque eu, sinceramente, Anderson, não vejo nenhuma escapatória via sistema. Inclusive, eu desconheço na história humana uma escapatória via sistema do sistema capitalista. E não é falta do reformismo tentar e achar que está reinventando a roda desde a primeira vez. Então... João, para a gente fechar aqui o nosso papo, queria aproveitar uma pergunta que chegou aqui agora, da Marília Gutierrez, justamente falando sobre esse tema que você levanta aqui, sobre organização de classe. Ela pergunta aqui o seguinte, pergunta muito sincera, neste mundo uberizado de meios, como seria a construção da classe trabalhadora como classe? Pergunta da Marília Gutierrez para você, viu, João? Marília, é exatamente a segunda parte da sua pergunta que responde à primeira parte da sua pergunta. Mesmo com a uberização, mesmo com a pejotização, mesmo com a quarteirização, nós ainda temos em comum a nossa exploração. O sentido de classe, ele é maior no sentido de classe de explorados, e mesmo movimentos que são pulverizados conseguem se organizar. Se a gente pensa o que foi o surgimento de uma figura popular, para dar o exemplo no Brasil, do galo de luta, é uma classe extremamente pulverizada, uma classe que está cada um num canto, rodando a cidade toda num canto para o outro, e que essa classe, apesar de todos os seus pesares, conseguiu ter uma organização. A mesma coisa aconteceu no Reino Unido. Um dos grandes responsáveis pela organização dos motoboys, das pessoas que trabalham com entrega no Reino Unido, se chama Ulisses e é brasileiro. Então, assim, não só no Brasil, mas fora do Brasil, classes que são muito pulverizadas conseguem se organizar. A gente viu o surgimento do Sindicato dos Trabalhadores da Amazon lá fora. Conseguiram se organizar, mesmo muito deles sendo caras que fazem entregas, que estão ali rodando de carro o dia inteiro, e um não conhece o outro. Então existe, para além
das ferramentas que vão sendo criadas pelo sistema, algo que é inexorável ao próprio sistema, que é a exploração do trabalho, né? Então, assim, primeiro, eu acredito que a gente tem que reorganizar algumas formas. Por exemplo, a forma sindicato. A forma sindicato foi muito atacada pelo neoliberalismo, caiu muito em desuso, mas a gente vê um novo crescimento de sindicatos. A gente vê gente nova voltando a buscar sindicatos, gente nova voltando a disputar sindicatos. E organização ela vai se dar em todos os campos, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, eu não sei onde me organizar, mas ela não frequenta uma reunião de condomínio, ela não frequenta uma reunião de orçamento participativo. Sabe? Então, assim, existem diversas formas diferentes de se organizar, existem diversas transversais que perpassam todas essas classes, e eu acredito que a gente tem que trabalhar com todas elas. Com absolutamente todas elas. É claro que o modo como isso vai ser operado hoje em dia é diferente do que era na década de 40, é diferente do que era na década de 80 e é diferente do que era há 20 anos atrás. Isso não significa que não seja possível. E exemplos são dados dia sim e dia também dessas novas possibilidades. Desde a década de 90, a gente não via grandes mobilizações massivas de universitários nos Estados Unidos. A gente teve agora com a Palestina. Isso. É possível. Sindicato forte fazendo greve, a gente não vê há muito tempo. A gente vê vários agora. Então, assim, se a gente for pensar o que foi a greve dos tais, voltando na greve dos tais, foi a maior greve pública brasileira dos últimos 20 anos. Uhum. E foi organizada agora numa categoria que está espalhada no território nacional inteiro e que conseguiu fazer essa organização. Então, a tecnologia, gente, é um ferramental. Ferramental. Né? Ele pode ser utilizado também a nosso favor. Ele deve ser deturpado a nosso favor. Né? Nesse ponto, eu acho que o Althusser acertou de cima e embaixo quando ele fala dos aparatos ideológicos do poder. A função da classe trabalhadora, a função da organização da classe trabalhadora é pegar esses aparatos e subvertê-los à organização da própria classe. Uhum. João, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre na edição de hoje. Obrigado pela tua participação nesse nosso retorno aí pós-carnaval e certamente a gente vai ter muito assunto para conversar ainda ao longo desse ano diante de um governo para lá de reticente e de dificuldades que vem aparecendo aqui no nosso país. Obrigado mais uma vez, João, pela tua participação. Obrigado eu, querido. Sempre uma alegria participar. Agradeço demais a honra, agradeço a todo mundo aí do público, tá? Sempre que precisar, à tua disposição. Alegria nossa. Um abraço forte, João. Até a próxima.